Olá, seja bem-vindo ao terceiro bloco da quinta aula do curso de Astrologia Hermética do eAdeptos. Então, nesse terceiro bloco, nós vamos ver o Rei de Espadas. Então, o Rei de Espadas ele pega as características de Touro e Gêmeos. Então, ele representa aquela energia que está entre esses dois signos. Então, no período de transição. Então, a gente sabe que o Touro ele faz poucas coisas, uma coisa de cada vez, muito devagar e vai indo certinho, sem gambiarras. E Gêmeos faz uma porrada de coisa, tudo nas coxas. Brincadeira. Faz uma porrada de coisa sem muita profundidade. Então Gêmeos ele tem essa característica de conversação, comunicação e espalhar contatos. Quanto mais próximo de Touro tiver, ou seja, no Rei de Espadas, ele vai trabalhar com profundidade, né, a profundidade taurina dentro do espalhar de energia de Gêmeos. Por isso que ele é o Rei e de Espadas. Então a energia do Rei, a gente pode entender aí a energia de Rockmar no tarô. Então a energia de Rockmar, ela é aquela energia que faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Todas as infinitas possibilidades de manifestação. Todas as infinitas possibilidades aonde? No naipe de espadas, ou seja, no naipe do ar. Então, o Rei de Espadas é aquele rei que consegue fazer todas as multiplicidades de ações intelectuais. Por isso aí, a gente tem a qualificação taurina e geminiana dentro da mesma energia. Ok? Então, como é que isso funciona dentro dos planetas? O Sol no Rei de Espadas, ele traz muito daquelas características, tanto de Touro quanto de Gêmeos. Ele normalmente representa aquela pessoa que é capaz de acompanhar com uma certa profundidade muitas coisas ao mesmo tempo. Então a gente vai perceber, né, que o taurino clássico ele faz poucas coisas e poucos projetos, ele é meio teimoso na sua essência. Ele é uma essência administradora, porém dentro dos trilhos. E a essência geminiana é aquele cara comunicativo, que espalha, que viaja, que faz muitas coisas, mas sem uma grande profundidade. Então, quanto mais próximo aí da cúspide, dentro dessas duas energias, mais elas vão estar mescladas. Ou seja, a palavra-chave aqui é supervisor. Ou seja, sabe aquele cara que consegue olhar um monte de telinhas dentro do metrô e coordenar cada estação e falar o que cada um tem que fazer em cada ponto? Essa é a energia que a gente está falando. Então é uma essência de alguém que é capaz de ter muitos contatos e fazer muitas coisas ao mesmo tempo, com uma profundidade muito maior. Aí quanto mais essa energia vai avançando para Gêmeos, menor é a profundidade do interesse da pessoa, né, do aprofundar, e maior a quantidade de coisas ao contrário. E quanto mais próximo de Touro, menor a quantidade de coisas que faz em paralelo, maior a profundidade. Tá ok? O ascendente em Rei de Espadas, ele marca uma capacidade de aprender, aprendizado. Então o amadurecimento da pessoa está muito ligado a capacidade dela acumular informações. Então, acumular conhecimentos, viagens e com uma profundidade. Então, vai ser a pessoa que vai viajar, vai ter novos amigos e tal. Ela pode ter até 5 mil amigos no Facebook, mas ela vai ter todos no seu caderninho, com nome, endereço, sobrenome, o que faz, o que não faz. Então, essa energia é extremamente propensa para a pessoa aproveitar isso, desenvolver isso para ter um quadro de contatos absurdo. Então, quanto mais amadurecendo a pessoa vai ficando, mais ela vai ter essa qualidade característica de observar ali o mundo ao redor e de juntar informações profundas a respeito de várias coisas diferentes ao mesmo tempo. A Lua em Rei de Espadas, ela busca experimentar uma estabilidade emocional, porém colocar isso em várias formas diferentes. Então vai ser normalmente aquela pessoa que ela vai procurar ter viajar e conhecer coisas diferentes, porém com uma profundidade maior que a do livro. Então quando a gente pega ali normalmente a Lua em Gêmeos, ela tende a querer fazer muita coisa diferente, mas ler muito, conhecer muito. E a Lua em Touro aprofunda isso. Então uma Lua em Rei de Espadas, ela vai pegar essas duas coisas. Normalmente são pessoas que são ávidas por conhecimento. Então elas costumam ter as maiores, literalmente, bibliotecas de todo o zodíaco. Porque elas juntam toda aquela voracidade por conhecimento do Gêmeos, só que com a profundidade de Touro. E haja livro grosso para pôr na prateleira. O Mercúrio em Rei de Espadas, ele está em casa. Porque ele é um Mercúrio intelectual curioso de Gêmeos, que é até o regente,
somando com essa energia de acúmulo de touro. Então, mais ainda do que a Lua em Rei de Espadas, Mercúrio em Rei de Espadas tende a acumular conhecimento sobre muitas áreas diferentes. Então ele tende a ser, ao contrário ali do que a gente estudou, né, o Mercúrio em Sagitário, mas ele seria o oposto, ele seria um Mercúrio que não se especializa em nada, mas ele tem um profundo conhecimento sobre várias coisas diferentes. O Vênus em Rei de Espadas, ele trabalha muito com as duas características principais, tanto de Touro quanto de Gêmeos. Então, Gêmeos no Vênus costuma se apaixonar, né, pelo conhecimento, pelas histórias, por tudo aquilo que as pessoas representam e contam. Essa mistura do Touro com Gêmeos dentro do Vênus, ele trata muito com aspectos intelectuais, porém valiosos, ou seja, obras de arte cara, pinturas muito bonitas, livros da primeira edição e coisas que se manifestam nesse sentido, que tem ao mesmo tempo um valor intelectual, porém não vamos deixar de lado, por causa do Touro, o valor monetário. Marte em Rei de Espadas, ele briga e ele gasta energia em muitos pontos diferentes com muita profundidade. Você já assistiu aqueles filmes de Hollywood onde você tem aqueles golpes de roubos tão bem bolados e que tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo e cada uma dessas coisas tem que acontecer de tal jeito para que todo funcione? Essa é a energia do Rei de Espadas dentro de Marte. Então é alguém que quando briga, ele já vai com 5 planos A, B, C, D e E prontos para resolver e cada um deles já tem uma saída para o outro lado. Então ele junta aquela característica de brigar de Marte em Touro, que é o devagar, o planejamento, todos os planos de estabilidade, com o Marte em Gêmeos, que é as múltiplas possibilidades. Então ele vai ter vários planos de backup para resolver se o primeiro não der certo. O Júpiter em Rei de Espadas, ele pega as qualidades de rei de Júpiter e trabalha isso dentro do intelecto. Então, normalmente essa é uma pessoa que a facilidade dele, a facilidade dela é juntar conhecimento. Então, acumular tanto o Júpiter em Touro, que facilita a administração, quanto o Júpiter em Gêmeos, que facilita a comunicação. Se você junta e mistura essas duas, você vai ter alguém que é o próprio supervisor. Ou seja, o chefe, ele é capaz de olhar e administrar uma fábrica e olhar cada um dos seus alunos, cada um dos seus funcionários com a profundidade que é necessária. Então, quanto mais esse Júpiter vai para Touro, mais ele fica na área administrativa. Quanto mais ele caminha para Gêmeos, mais ele vai para a área de comunicação e de recursos humanos. Saturno em Rei de Espadas lida muito com essa área de segurança. Então, a capacidade de você observar vários indivíduos ao mesmo tempo e com a profundidade e o detalhismo taurino de observar o que cada um deles está fazendo em cada momento. Então, recomenda-se que o trabalho aí de transformar isso em responsabilidade seja normalmente voltado para uma área de tomar conta, uma área de segurança, uma área de cuidar de um grupo, mas não como um grupo como um todo, mas cada um dos funcionários individuais daqueles setores. Urano, na combinação de Rei de Espadas, vai lidar muito com ideais que estão nessa mistura de Touro e de Gêmeos. Ou seja, é a pessoa que quer resultados concretos e rápidos. Então, costuma ser uma pessoa extremamente prática, mas até um pouquinho mais voltada para muitos aspectos ao mesmo tempo. Então, Urano em Touro vai ser uma pessoa prática e concreta, e Urano em Gêmeos uma pessoa rápida e dinâmica. A mistura desses dois faz com que a pessoa tenda a se colocar em vários processos diferentes e se cobrar para ter respostas rápidas em todas. Até mesmo pode ser confundido com o DDA, o déficit de atenção, mas não é. É a energia natural dessa combinação. O Netuno em Rei de Espadas, ele também vai juntar essas duas energias. Então, o Netuno em Touro é aquele que gosta da espiritualidade materializada, né? Templos e coisas práticas. Uma escola, um templo, uma igreja, algo concreto, né? A administração da religião na parte física. E o Netuno em Gêmeos, ele é o Netuno de comunicação, de comunicar e perceber e escrever e projetar. A junção desses dois vai causar um Netuno que desenvolve a espiritualidade em projetos concretos. Então vai ser uma pessoa que normalmente tende a buscar muitas religiões diferentes, buscar muito conhecimento espiritual diferente
e tentar, dentro da medida do possível, colocar todos esses conhecimentos em prática, de uma maneira concreta. Plutão em Rei de Espadas tende a lidar com logística e transportes. Então toda a parte dinâmica de transportes, deslocamento do Plutão em Gêmeos, vai encontrar a parte de concretização do Plutão em Touro. Quais seriam os grandes desafios aí na vida? Provavelmente alguma mudança de ares envolvendo uma responsabilidade grande. Então, se o Plutão em Gêmeos tende a ser o teste da vida da pessoa na área da comunicação, amigos e mudança de ares, com Touro talvez ele traga uma responsabilidade, ou seja, cuidar de estudos concretos, né? Uma escola, uma coisa de ensino básico, cuidar de um grupo de pessoas, uma família, ou mais no sentido de escola, né? Ou de transporte, de um lado para o outro de grupos. Talvez seja responsável por realocar um bairro, ou realocar uma escola, ou mudanças, ou alguma coisa nesse sentido. Então, com isso, a gente viu as energias do Rei de Espadas. Próximo bloco, a gente vai ter Gêmeos entrando em Câncer. E aí a gente vai ter toda a parte de contar a história narrativa de Gêmeos, encontrando o emocional canceriano. É a famosa Rainha de Copas.